Comigo o Romero Carvalho, e eu fico muito feliz, né, que o Cuca esteja desse bom humor, que ele tenha recuperado aí essa condição. Como disse o Fábio, ele se precipitou um pouco. Eu até brinquei com ele na Arena do Jacaré quando ele estava descendo a escada. Eu falei, juízo, treinador, depois que ele fez aquilo, porque ele sabe que ele faz um bom trabalho, tem essa história toda. Ele tem esse grupo muito próximo dele, ainda bem que ele melhorou o bom humor, né? Olha, ainda bem para o Cruzeiro, porque seria um desastre perder o Cuca nesse momento. Concordo. Sabe, a saída do Adilson Batista no passado só foi bem sucedida porque o Cruzeiro teve o trabalho do Cuca, que conseguiu fazer aquele Cruzeiro jogar inicialmente seu Montijo, ganhando de 1-0, segurando o resultado, depois tentando sair um pouco mais para o jogo. Porém, o Cuca não está dando passo no meio de campo, não está além da área para concluir. Não. Entende? Teve uma queda técnica, no rendimento técnico dos jogadores muito acentuada, dos principais jogadores do Cruzeiro. E aí ele tem uma certa parcela de culpa na armação do time, de tentar outras alternativas. Talvez a gente questione algumas substituições, Sim, ele demorar um pouquinho para entrar com algum jogador. Porém, infelizmente, não é ele que está ali dentro para poder resolver, de fato, as partidas. E essa é a questão do Cruzeiro hoje, é recuperar o futebol do Alisson, do Thiago Ribeiro, do Montijo, de outras peças fundamentais do clube. Ou seja, enquanto não tiver isso, não dá para cobrar tanto do Cuca. E ele tem que recuperar essa autoestima nele mesmo para poder passar isso para os jogadores. Em nenhum momento pode lembrar aquele Cuca que era meio deprimido, ele meio para baixo dos tempos do Flamengo e também algumas passagens dele pelo Botafogo. E olha só, o Diego Renan pode voltar à condição titular, quem disse isso foi o Cuca. Então, né, teve aquele castigo, depois que ele falou através da assessoria de imprensa que queria titularidade, depois teve a contusão. Tomara que ele volte com outra cabeça, né? Quem tem que resolver essa questão é o Diego Renan. Se o Cuca der oportunidade, quem tem que mostrar que pode ser titular é ele. Exatamente. E essa é um tipo de relação com o jogador que o clube tem que recuperar. Ou seja, o jogador quer sair, quer ser negociado, então jogue muito e dê um resultado para o time, para que o time tenha um lucro com a sua venda, com a sua saída, e não simplesmente quer ir embora, começa a fazer aquela onda toda dentro do clube, o treinador coloca para treinar em separado, aí força uma saída. Isso não é bom para ninguém, nem para o jogador e muito menos para o clube. O Diego Renan é uma peça que pode ser importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro sente essa falta dessa saída mais rápida pelas laterais. Ele não tem quem faça isso. Isso é fundamental na forma de jogar do clube. O Cuca colocou isso muito bem na Libertadores e não tem conseguido repetir isso porque os laterais não têm conseguido jogar também na mesma nível que jogaram naquele primeiro momento da Libertadores. Daqui a pouco a gente vai saber se o Flávio e o Fábio Pinel concordam com você. E o América, outro que vai entrar pressionado no sábado. Onde é que a equipe de Mauro Fernandes espera achar aí o caminho para buscar a vitória? Depois de 10 anos, o América voltará a enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O jogo no próximo sábado, às 21 horas, na Arena do Jacaré. É a chance do time alviverde interromper o jejum de vitórias, que já dura 3 rodadas. O Coelho só venceu na estreia, diante do Bahia. Os jogadores estão motivados e esperam começar uma nova fase na competição, com uma boa vitória. Na última vez que o América enfrentou o Cruzeiro no Brasileirão, em 2001, na última participação do Coelho na Série A, goleou por 3-0 no Ipatingão, com gols de Somália, Ricardo e Tucho. Depois de 10 anos, o time espera repetir a dose e ganhar o jogo no próximo sábado, para ter mais confiança na sequência do campeonato. Os jogadores sabem da importância da partida e prevêem um duelo complicado diante do Cruzeiro, que ainda não venceu no Brasileiro e faz campanha ruim neste começo. Por isso, todo o cuidado será pouco diante do tradicional adversário. O volante Amaral também gostou do espírito de luta do América na ressacada, mas considera que o Cruzeiro, mesmo com campanha abaixo do esperado, merece muito respeito. O zagueiro Anderson do América, que defendeu o Cruzeiro em 2009, aponta o meio-campo como ponto forte do adversário. Segundo ele, a receita para uma vitória americana passa por ganhar o duelo nesse setor. O experiente jogador, um dos reforços contratados para o Brasileiro, espera um jogo equilibrado pela necessidade de vitória dos dois rivais. O América, que ganhou na estreia contra o Bahia 2-1, não vence há 3 partidas. Foi derrotado pelo Vasco e Internacional, além de ter empatado com o Avaí, ocupando o 14º lugar com 4 pontos. Aparece na 3ª colocação no ranking das finalizações entre os 20 times da Série A, juntamente com o Flamengo, com 16 conclusões em média por partida. O time comandado pelo técnico Mauro Fernandes acerta apenas 5,8 finalizações por jogo e erra 10 vezes. Esses números ajudam a explicar a campanha americana.
Com certeza, ajudam mesmo com o amigo Fábio Pinel. Concorda aí com o Anderson que para passar por essa história, para vir essa vitória para o América, ele tem que anular o meio do Cruzeiro? Eu acho que é o setor mais forte que o Cruzeiro tem nesse momento, né? Principalmente por conta do Montijo. Se o América conseguir cercar o Montijo e não deixar o jogador atuar com liberdade nesse clássico de sábado, certamente já vai ter meio caminho andado para buscar essa vitória no clássico. Vai ser um jogo muito complicado. E só para lembrar, no que diz respeito à reportagem, o Anderson não é o único ex-cruzeirense. O próprio Alessandro também já esteve na Toca da Raposa. Não marcou tantos gols, né? Porque ele gosta de marcar no América e no Ipatinga quando ele joga. Só não pode lembrar do ônibus. Não pode. Olha só, eu dei aí alguns números que a equipe comandada pelo Mauro Fernandes, ela acerta apenas 5,8 finalizações por partida e erra 10 vezes. Erra muito. Cria muito, erra muito e finaliza mal. É um problema que tem assolado tanto o Atlético quanto o Cruzeiro e também o América. As finalizações estão ruins. Talvez agora com a entrada do Alessandro como titular, desde o jogo passado contra o Avaí, esse índice melhora um pouquinho. O Alessandro tem entrado com qualidade na equipe do América e os números, a quantidade de gols está aumentando com o Alessandro em campo. De repente, pode ser a chave para que o América possa, enfim, melhorar esse desempenho de aproveitamento. Olha só, agora os jogadores apostando muito no espírito de luta que o América mostrou na ressacada, né? Aquela força, aquela ofensividade, aquela vontade que o América mostrou. Você achou que o time foi tudo isso mesmo de vontade lá? A vontade não faltou. Aliás, vontade não tem faltado ao time do América nesses jogos do Campeonato Brasileiro. A gente tem visto contra o Vasco no segundo tempo, apesar de estar perdendo, o América sempre foi para cima. Contra o Avaí na ressacada, o América também esteve muito bem contra o adversário, apesar dos vacilos e de um pênalti contestado também marcado contra o América. Eu acho que vontade não está faltando. E só para lembrar do último jogo entre América e Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, em que o América perdeu em Varginha por 3-2, o time de hoje é bem melhor do que aquele time do Campeonato Mineiro. Então eu acho que o América chega para esse clássico, apesar de estar um pouco pressionado por ter vencido apenas na primeira rodada, em melhores condições do que naquela partida do estadual. Daqui a pouco eu quero falar com vocês, porque o Cruzeiro coloca, a partir de amanhã, quinta-feira, 13 mil ingressos à venda no ginásio do Barro Preto, 13 mil ingressos que foram passados pelo América para o Cruzeiro. Então ficou 5 mil para a torcida do América. Eu achei uma decisão acertadíssima e quero a opinião dos nossos comentaristas. Então no próximo bloco, o bate-papo com os nossos comentaristas sobre os times mineiros, a decisão da Libertadores. Fábio, mesmo na terceira vaga de goleiro, Jefferson foi a opção de Mano Menezes. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.